Antes de adentrarmos nessas histórias que desafiam o destino, lembremo-nos de que a vida é frágil, moldada por momentos que nos encontram onde menos esperamos. Algumas almas enfrentam o amargo azar de estar no lugar errado na hora errada, talvez até perto das pessoas erradas. Um aviso ecoa: estas narrativas revelam a dura realidade fria e perturbadora, mas também a resiliência diante do inesperado. Eu sou o Renan, e essa é a hora do arrepio. Isadora Duncan veio ao mundo em 26 de maio de 1877 em São Francisco, Califórnia. Logo após seu nascimento, seus pais seguiram caminhos separados, deixando Isadora sob os cuidados principalmente de sua mãe, Dora. Dora, uma professora de piano, incutiu desde cedo o apreço pelas artes em Isadora e seus irmãos. Já nos 6 anos de idade, Isadora iniciou um notável processo de ensinar passos de dança às outras crianças de sua vizinhança. Com 10 anos, a popularidade de suas aulas se expandiu a tal ponto que Isadora tomou a decisão de abandonar a escola e, juntamente com sua irmã mais velha, Elizabeth, passou a se dedicar integralmente ao ensino de dança. Isso não apenas a proporcionou um meio de subsistência, mas também impulsionou o começo de sua trajetória como dançarina e intérprete. Após períodos em Chicago e Nova York, Isadora embarcou para a Europa, onde seu estilo inovador de dança moderna conquistou reconhecimento. Embora desafiando as normas do balé tradicional da época, Isadora acabou sendo aclamada como a pioneira da dança moderna. No entanto, apesar de sua notoriedade, a vida de Isadora foi atormentada por tragédias devastadoras. Em 1913, enfrentou a perda de seus 2 filhos e da babá, quando o veículo em que estavam afundou em um rio. Em 1922, ela uniu-se ao poeta Sergei Yesenin em matrimônio, um relacionamento que logo sucumbiu às crescentes lutas de saúde mental de Sergei. A década de 1920 testemunhou o trágico desfecho, quando Sergei tirou sua própria vida em decorrência dessas batalhas internas. A noite de 14 de setembro de 1927 ficou marcada como um marco final e trágico na vida de Isadora. Enquanto era passageira do veículo Amilcar CGSS, um conversível com rodas de raio semelhantes às de uma bicicleta moderna, Isadora vestia um cachecol longo que ganhara de sua amiga Mary Deste. Mary sugeriu que Isadora usasse um manto completo devido ao frio e ao fato de o carro ser conversível, mas Isadora recusou, optando pelo cachecol. No entanto, o desenlace fatídico se deu quando o cachecol de Isadora enroscou nas rodas giratórias do veículo. O impacto causado a arrancou violentamente do carro, resultando em sua morte praticamente instantânea. Relatos do incidente sugerem que ela foi vitimada pela força do cachecol apertando seu pescoço ou pela violência com que ela colidiu com o solo após ser arremessada para fora do veículo. Em ambos os cenários, a causa de sua morte foi determinada como uma fratura cervical. Após esse trágico acontecimento, os restos mortais de Isadora foram cremados e colocados lado a lado com os de seus filhos em um cemitério na França, marcando o fim de uma vida rica em inovação artística, mas repleta de adversidades e angústias. Em 10 de abril de 1917, Grace Fryer, de 18 anos, deu início à sua carreira como pintora de mostradores na United States Radium Corporation. Naquele momento, a Primeira Guerra Mundial havia começado apenas 4 dias antes. Tendo 2 irmãos servindo no exército, Grace estava ansiosa para contribuir com o esforço de guerra de todas as formas possíveis. Nesse contexto, muitas outras mulheres também aderiram a esse trabalho, atraídas não apenas pelo chamado patriótico, mas também pela compensação financeira que era 3 vezes superior à média da fábrica da época. Essa ocupação colocou essas mulheres entre os 5% mais bem remunerados do país. O propósito delas no estúdio era utilizar o elemento rádio, recentemente descoberto, para pintar relógios e mostradores militares. Além do pagamento, o próprio rádio era um atrativo. As trabalhadoras logo ficaram conhecidas como Ghost Girls, garotas fantasmas, devido ao fato de brilharem no escuro após o expediente devido à exposição ao rádio.
Algumas chegavam a pintar seus dentes com tinta de rádio para se destacar ainda mais. O procedimento de trabalho envolvia uma técnica conhecida como lip pointer, onde os pincéis eram umedecidos entre os lábios para criar uma ponta fina, resultando na ingestão de uma pequena quantidade de tinta a cada vez. Antes de iniciar o trabalho, as jovens questionavam se isso representava algum perigo, mas os gerentes asseguravam que era completamente seguro. No entanto, essa garantia era falsa. O rádio já era associado a danos à saúde desde sua descoberta por Marie Curie, cerca de 20 anos antes. Curie havia sofrido queimaduras por radiação ao manusear o elemento, e vários casos de envenenamento por rádio já haviam sido registrados. A fábrica sabia dos riscos, como indicado pelo uso de aventais de chumbo e ferramentas especiais pelos trabalhadores que manipulavam o rádio em grandes quantidades. No entanto, esses avisos nunca foram estendidos às pintoras de mostradores. O rádio era promovido como benéfico à saúde e era utilizado em diversos produtos, como tônicos de rádio, cosméticos, alimentos e até pasta de dente. Essa percepção distorcida estava baseada em pesquisas patrocinadas pelas empresas de rádio, que lucravam com a exploração desse produto. Em 1922, surgiu um episódio marcante na vida de Grace Fryer. Sua amiga Molly Média subtraiu uma doença de origem desconhecida. Tudo começou com uma dor de dente aparentemente inofensiva, levando-a a procurar um dentista para extração. Porém, o que se seguiu foi uma série de eventos perturbadores. Outros dentes começaram a apresentar problemas semelhantes, com cada um que cedia sendo substituído por uma úlcera escura e exudativa. Logo, não eram apenas os dentes que eram afetados. O desconforto estendeu-se para os membros de Molly, deteriorando-se a ponto de comprometer sua capacidade de caminhar. À medida que os meses avançavam, o quadro de Molly se agravava. Em maio daquele ano, a jovem já havia perdido quase todos os seus dentes. A infecção que a assolava se espalhou para áreas críticas, como o maxilar inferior, o palato e até os ossos da orelha. Um encontro com um dentista revelou uma imagem alarmante. O profissional, ao examinar a boca de Molly, retirou literalmente um fragmento do osso da mandíbula com os dedos devido à extrema fragilidade e deterioração. Nesse ínterim, Grace também começou a experienciar complicações. Dores no maxilar e nos pés eram sinais alarmantes, e logo várias outras jovens no mesmo ambiente de trabalho passaram a enfrentar desafios semelhantes. Em 12 de setembro de 1922, a infecção atingiu a veia jugular de Molly. Por volta das 17 horas daquele dia, o sangue começou a inundar sua boca. Incapaz de conter a hemorragia, Molly viria a falecer com seus 24 anos. Os médicos enfrentavam um enigma médico com a série de sintomas de Molly, incapazes de identificar a causa subjacente de sua morte. À medida que outros colegas de Molly começaram a adoecer e morrer de maneira semelhante, o mistério se ampliou. O empregador das jovens negou responsabilidade por quase 2 anos, mesmo enquanto notícias sobre as mortes continuavam a se propagar. Somente em 1924, uma abordagem mais aprofundada começou a esclarecer a conexão entre a saúde debilitada dos trabalhadores e o elemento rádio. Um especialista independente contratado pela empresa confirmou o elo entre o rádio e os problemas de saúde. No entanto, o presidente da empresa, descontente com tais resultados, financiou novos estudos na tentativa de contestar essa associação. Em uma sequência de eventos reveladores, os resultados confirmaram a relação prejudicial entre o rádio e os problemas de saúde enfrentados pelas trabalhadoras. Em 1925, Harrison Martland conduziu uma série de testes que não apenas validaram o elo, mas também apontaram para um aspecto alarmante. A ingestão, mesmo em quantidades mínimas, era extremamente prejudicial, muito mais que a exposição externa. O elemento rádio, quando ingerido, acumulava-se nos ossos das mulheres, liberando uma emissão constante de radiação, sem cessar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa exposição à radiação tinha efeitos devastadores, literalmente levando à decomposição óssea das mulheres afetadas. A degeneração era tão acentuada que os ossos se tornavam porosos, semelhantes a favos de mel. Grace Fryer, por exemplo, chegou ao ponto em que suas costas cederam a tal grau que ela precisou usar uma cinta de aço o tempo todo para suportar a estrutura esquelética.
As consequências eram igualmente sombrias para outras mulheres. Suas pernas podiam encurtar ou mesmo fraturar espontaneamente devido à debilitação óssea, e muitas delas enfrentavam aterradores diagnósticos de câncer. Uma vez que ingeriam uma quantidade suficiente de rádio, um fenômeno bizarro surgia. Elas começavam a emitir um brilho perpétuo. No entanto, a maioria não percebia isso até um dia, por acaso, se deparar com sua própria imagem no espelho durante a noite e constatar o brilho. Infelizmente, no momento dessa revelação assustadora, já era tarde demais. A remoção do rádio era impossível. Durante esse período, a indústria do rádio fazia repetidas tentativas de desacreditar os achados de Harrison Martland, tentando minar a ligação entre o rádio e os problemas de saúde. No entanto, os trabalhadores afetados pelo envenenamento por rádio continuavam a se unir e formar um movimento de resistência contra a indústria. A luta deles era desafiadora, uma vez que a maioria dos advogados recusava-se a assumir o caso. Alguns não acreditavam nas mulheres, outros temiam as poderosas firmas de rádio, enquanto alguns consideravam que seria difícil superar as regulamentações existentes. Isso ocorria porque, naquela época, trabalhadores que sofriam envenenamento por rádio em seus locais de trabalho não recebiam compensações adequadas. Além disso, o período de prescrição para buscar reparação era limitado a apenas 2 anos. Muitas mulheres só começaram a exibir sintomas 5 anos após terem sido expostas ao rádio. No entanto, em 1927, um advogado finalmente assumiu o caso de Grace e 4 de suas colegas, marcando um ponto crucial na batalha contra a indústria do rádio e em busca de justiça para essas mulheres afetadas. As mulheres acabaram chegando a um acordo extrajudicial, uma vez que tinham um tempo limitado de vida naquele momento, e a empresa parecia estar interessada em prolongar o processo o máximo possível. Embora não tenha sido uma resolução perfeita, esse acordo finalmente conferiu credibilidade ao movimento das mulheres afetadas, e o caso se disseminou pela mídia como um incêndio. Logo, trabalhadores de fábricas de rádio em todo o país ficaram revoltados, transformando as reuniões das empresas em tumultos. Apesar das negativas de responsabilidade, a empresa lançou anúncios para negar quaisquer problemas de saúde e chegou até mesmo a interferir nas autópsias realizadas nas mulheres. Mais tarde, veio à tona que eles haviam subtraído alguns ossos contaminados com rádio para encobrir sua culpa. Gradualmente, um por um, os pintores de mostradores faleciam de problemas na mandíbula e enormes tumores ósseos cancerígenos. Irene Lá, por exemplo, morreu de um tumor pélvico de proporções gigantescas, supostamente do tamanho de 2 bolas de futebol. Na metade da década de 1930, após a morte de Grace Fryer, Catherine Donoghue assumiu a causa dos trabalhadores. Ela desenvolveu um tumor do tamanho de uma toranja em seu quadril e perdeu todos os dentes e, eventualmente, o osso da mandíbula. Esse cenário a levou a testemunhar em tribunal, mesmo em seu leito de morte, contrariando o conselho médico. Eventualmente, os trabalhadores ganharam o caso, obtendo uma forma de justiça. O caso das Radium Girls se tornou um marco histórico e um dos primeiros a responsabilizar uma empresa pela saúde de seus trabalhadores. Esse caso também conduziu à implementação de diversas regulamentações que visam a segurança dos trabalhadores, além do estabelecimento da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional, conhecida como OSHA. Antes da criação da OSHA, cerca de 14 mil pessoas morriam anualmente devido a causas relacionadas ao trabalho, enquanto hoje esse número é de aproximadamente 4.500. Com uma meia-vida de 1.600 anos, os ossos das mulheres que encontraram um trágico destino por conta do envenenamento continuarão a emitir brilho por centenas de anos. Se você chegou até este ponto, gostaria apenas de expressar minha gratidão por acompanhar. Caso queira apoiar o canal, curtir o vídeo e deixar um comentário abaixo ajuda a expandir o alcance do conteúdo. Se você é novo aqui, considere se inscrever no canal para não perder nenhum dos meus vídeos semanais. Novamente, muito obrigado por assistir e espero encontrá-lo no próximo vídeo.